Jesus, ele falava por parábolas, ou seja, exemplificações do cotidiano para que as pessoas pudessem compreender claramente, de uma maneira simples, o que ele estava querendo transmitir sobre o reino dos céus. E ele começou a contar a parábola de um rei. E ele vem dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que convidou os convidados para a festa do seu filho. Então, enviou os servos para chamar os convidados. Mas estes não quiseram vir. Ou seja, Deus, ele tinha servos que ele enviou para chamar os convidados da festa. Mas eles não quiseram ir. Então, ele mandou outros servos com a seguinte ordem. Dizem aos convidados: ei, a festa já está preparada, o banquete, os bois, os cevados já foram abatidos. Tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, eles tinham os convidados, não se importaram com a festa. Um foi para o seu campo e outro para o seu negócio. E ainda outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. E lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas tudo e todos quanto encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou um homem que não trazia veste nupcial e perguntou: como você entrou aqui sem a veste? E ele ficou mudo. Então ordenou aos serventes: amarrai-os de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aqui, Deus, ele me deu essa passagem, já tem mais de um mês. E ele falou que eu ia gravar esse vídeo. E depois teve uma outra vez que ele falou de novo, passadas semanas, eu pensei: não, acho que não dá mais pra eu gravar. E aí, quando foi hoje, chegou o dia, hoje, na data de hoje, o dia de eu gravar este vídeo das bodas do Cordeiro e postar. E aqui nessa passagem, no dia que eu estava, Deus me disse que quando um foi para o campo e um para o seu negócio, eu entendi perfeitamente. Sabe quando... eu já tinha lido essa passagem várias vezes, eu compreendia o significado, mas me tocou de uma maneira tão profunda, e foi quando Deus me disse assim: eu tenho pessoas específicas, Adriana, nessa terra, que essas pessoas, elas são responsáveis por alertar pessoas que eu tô chamando para essas bodas que já estão preparadas. E Deus me disse que eu era uma dessas pessoas específicas que ele tinha chamado para alertar muitos. E me lembrou de muitas promessas que ele já havia me feito anos antes. E sem eu perceber, quando ele me fez essas promessas, lógico que eu fiquei muito feliz de grandes coisas. E ao decorrer dessa caminhada, eu queria tanto viver o cumprimento das promessas do Senhor, que eu me perdi no caminho e eu não estava desfrutando do caminho, mesmo vivendo algumas outras promessas do Senhor. Então, Deus disse assim pra mim: Adriana, eu abençoei e prosperei muitas áreas da tua vida. Muitas pessoas olham pra ti e elas se inspiram, se espelham em ti. Só que agora tu só pensa nos teus negócios, nas tuas coisas, que foi tudo eu que te dei. Tu reconhece isso. Só que algo dentro de ti eu tô trazendo à tona. Então pra mim era como se eu tivesse ali me perdido na caminhada de Senhor. Por que eu não tenho mais aquele prazer, aquela alegria, aquela vontade de só ganhar almas pro teu reino? Eu quero isso, mas eu também quero viver a minha vida, as minhas coisas, porque eu preciso desfrutar das promessas que o Senhor me fez. E às vezes eu olhava e eu pensava assim: Senhor, parece assim que todo mundo chega lá, todo mundo conquista, e pra mim parece que demora. E eu tava com essa impressão, por mais que eu fosse grata ao Senhor, por mais que eu tivesse, assim, na minha cabeça pensando que: Senhor, mas eu sou grata a Ti. Mas quantas vezes eu me sentia frustrada, me comparando, insatisfeita. E até que quando foi recentemente, eu fiz 11 anos de caminhada com o Senhor, e dessa vez eu não postei nada. Todos os anos eu postava, e esse ano eu não postei porque... não porque só passou batido. Hoje em dia eu tenho filho, a correria é diferente. São muitos processos com Deus que muitas das vezes a gente nem faz ideia de quantos processos internos ele gera em nós, ele transforma em nós. Então, assim, Deus dizia: te acalma, e Deus sempre dizendo: não é o tempo, espera. E alguns anos atrás ele já tinha me dito pra eu criar um canal no YouTube. Eu gravava vídeo só mesmo quando ele mandava, e depois de um tempo eu comecei a travar nessa questão de gravar vídeos e falar da palavra do Senhor. E eu pensava assim: meu Deus, me ajuda. E aí, ao mesmo tempo, eu tava construindo aqui o ateliê, e a minha preocupação maior já era o ateliê. E nesse meio tempo uma pessoa sonhou com o meu espaço. Isso tem um ano e pouco, 2 anos, não me recordo agora. Ela disse que o espaço era lindo, mas eu servia a ela um copo de água
num copo de plástico velho e rachado. E ela pensava, por que a Adriana tá me servindo água nesse copo que nem combina com esse espaço, com essa coisa tão linda que era o ateliê? Então, assim, o espiritual, ele se materializa no físico. E na hora que eu li o sonho, eu interpretei, e o Senhor me disse assim, Adriana, esse copo é tu. E era um tempo que eu tava tão bem na minha cabeça com o Senhor, sabe? Mas, tipo, o estar bem com Deus é justamente esse processo de caminhada, só que ele vê o que tu não vê. Então ele disse assim, não se põe vinho novo em odres velhos, eu ainda tô te transformando, eu ainda tô te fazendo. E eu me sentia pronta. E assim, agora, esse ano de 2025, agora, da metade do ano pra cá, que eu tenho visto, assim, reconhecido, meu Deus, quantos processos, quantas coisas. E Deus disse, Adriana, eu te chamei pra uma missão. E outra coisa que Deus me disse é que além dessa missão, ele falou, Adriana, muitas pessoas se espelham em ti. Elas veem, cara, a Adriana é perfeita, a Adriana não passa por luta, ela consegue caminhar. E eu olhei com o Senhor, a vida dela é maravilhosa, parece que ela não sofre tentação. Mas só que quando você caminha com Deus, os teus níveis de tentação, de coisas que tu almeja, deseja, são outras coisas. Já não é mais ali a droga, a prostituição, a bebida, sei lá, o roubo, a bebedice, a mentira. Não é mais essas coisas, já são outras coisas. E Deus, ele vai começando a tirar os ídolos do nosso coração que nós não sabemos que nós temos, as pequenas raízes que ainda estão lá, porque o processo de libertação, ele não é da noite para o dia. Ele leva tempo, são camadas mais profundas, mais espirituais. Por isso que quanto mais o tempo passa, mais o Senhor vai arrancando coisas sobre nós que nós não sabemos. Então, esse vídeo é para que você saiba que Deus, ele chamou você para uma grande obra, para um propósito maior. E se você estiver posicionado nesse propósito maior, você vai alcançar vidas. Só que antes de você alcançar essas vidas, o Senhor, ele quer te lapidar de dentro para fora. É uma lapidação que leva tempo. Quantas vezes eu me senti pronta e preparada já para estar naquele lugar que ele dizia que eu ia chegar, e quantas vezes eu me frustrei achando que o tempo estava demorando. Mas hoje eu tenho entendido, cara, por muito pouco, sutilmente, eu tava me perdendo em muitas coisas. E eu só não me perdi porque, apesar de tudo, eu ia pro pó, ia pro secreto. E eu falava, Deus, eu não tenho outro lugar pra me ir se não for a tua presença. E ontem eu olhando o vídeo do meu testemunho e ouvindo, eu falei, meu Deus, eu tinha 24 anos, agora eu tô com 31. E eu olhando, eu pensei, caraca, que nessa época eu super confiante do tipo, Senhor, estou pronta para as nações como tu prometeu. E eu olhando, eu pensando, caraca, velho, eu não me via como uma menina, sabe? Eu me via pronta mesmo. E agora que eu vejo o amadurecimento em mim, eu sei que eu não tô pronta. E assim, sabe, nós precisamos descer quantas vezes for necessário de fato. E eu pregava que você está pronta no momento que você não quer ir. Só que muitas vezes eu já quis realmente também não ir, só estar na presença de Deus. Mas o inimigo, ele é sutil, porque ele trabalha através do engano. Então às vezes você não consegue discernir e perceber algumas coisas, como por exemplo, eu pensava que eu era muito apegada apenas nas coisas de Deus. E eu percebi, sem eu me tocar, que eu tinha ali um ídolo no meu coração, o meu ídolo próprio, o ídolo da autossuficiência, o ídolo do orgulho. A gente cresce aprendendo que tudo que tu vai ganhar é por esforço. Então, se tu se esforça, tu ganha. Se tu se esforça, tu consegue adquirir algo. E com essa situação que eu passei do Mateus, que eu postei agora no meu status, o Senhor falou pra mim, é pela minha graça, é pelo meu amor, não é mais pelos grandes esforços. E por muito tempo eu entendi aquele versículo errado que diz assim, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Cara, eu já li esse versículo várias vezes, só que o Senhor falou, ei, é até os tempos de João esse esforço, agora pela graça. Jesus, ele pagou o preço, não é pelo que nós fazemos, pelo quanto nós nos esforçamos, mas é por quem ele é. Muitas pessoas olhavam pra mim e pensavam, caramba, a Adriana tem uma profissão, a Adriana tem um nome, ela tem reconhecimento, ela tem status. Só que eu sabia do meu potencial e além disso eu sabia também daquilo que o Senhor, ele havia me prometido. E justamente por isso que eu sentia uma insatisfação por saber o lugar que era pra eu de fato chegar. Peraí, amigo, vou pegar a chave. O lugar de fato que o Senhor, ele tinha pra me chegar, pra me alcançar. Então isso muitas das vezes me levava realmente a uma frustração. Voltei, que tinha chegado a cliente, eu fui atender. Então, justamente hoje eu tenho compreendido que realmente Deus, ele primeiro nos prepara, primeiro ele nos capacita para esse processo, porque não é apenas sobre você ter o conhecimento disso, mas é isso ser internalizado. E eu sempre fui um tipo de pessoa muito intensa naquilo que eu acredito, nas minhas emoções, nas minhas convicções, que por mais que eu fosse mais racional, ainda assim eu me indagava e me questionava. E hoje em dia eu tenho compreendido que realmente esse processo, ele realmente é necessário, porque há coisas sobre nós que nós desconhecemos. E assim, eu tenho visto a grande misericórdia do Senhor, porque já pensou se o Senhor, ele já tivesse me entregado, o Senhor está de fato pronta. Então, a gente muitas vezes se sente pronto e se sente atrasado. Eu lembro que quando foi em janeiro, fevereiro de 2024, ou seja, ano passado, eu tinha perguntado do Senhor, Senhor, eu tô me sentindo atrasada, fala comigo, porque que o ateliê ainda não tá pronto e tudo mais. E o Senhor falou assim pra mim,
Eu tava em oração mesmo, eu ouvi claramente o Senhor dizer assim pra mim: e se hoje o pedreiro te entregasse na tua mão, tá aqui a chave? Tu já tem estrutura pra ter a tua equipe? Tu já tá pronta pra ir lá pra trás? Sendo que eu tava grávida de 6 meses. E ali eu percebi, cara, peraí, não, sabe? Eu ainda não tava pronta. Só que eu tava tanto naquela pressa que eu não tinha me tocado nas outras demais coisas que precisavam. Eu só imaginava de fato o local pronto. Eu me senti tipo, sabe aqueles cachorros que correm atrás da roda e quando a roda da moto para, eles ficam, peraí, ainda não tinha chegado nessa parte, não sei o que fazer. Foi assim que eu me senti. Então, foi ali que eu percebi, cara, eu preciso desfrutar do que eu tenho. E olha que muitas pessoas falavam pra mim, cara, Adriana, tem muita gente que já foi pra outros lugares, outros espaços, até que aquilo assim não me incomodava a ponto de, eu tô ligando ou me importando com o que as pessoas estão achando. Não era isso, mas era o que tava de fato no meu coração. Aquela mania de autossuficiência, de que eu sou capaz, de que eu posso. E eu pensava, cara, por que tá demorando tanto ao Senhor me entregar as grandes coisas que Ele me prometeu? Mas hoje eu vejo que é esse cuidado, porque desde 2023, ou seja, estamos em 2025, Ele falou que estava me lapidando. Então, o processo que você está passando é justamente esse processo de lapidação, porque nós pensamos que estamos prontos, e não. E o que tudo isso tem a ver com essa palavra? Que o que Deus Ele quer gerar em nós não é o lugar, o local, as coisas que a gente vai receber do físico, do material, não é isso. É o que Ele quer gerar em nós, as posições que Ele tem para nos entregar, para alcançar, para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso. Então, tudo que eu tenho até hoje foi o Senhor quem me deu. Então, muitas vezes eu tava tanto pensando naquilo que Ele tava prometendo que ainda ia chegar, que eu tava sem perceber me perdendo e só colocando o meu pensamento sutilmente nessas coisas. E mesmo em oração, eu dizendo, Deus, me ajuda a voltar a essência. E eu dizia, Senhor, me ajuda a voltar a essa essência, aquilo que é real, aquilo que realmente eu preciso, sabe? Aquele amor pelo simples que foi o Senhor quem havia me dado. E hoje, eu orando, eu tava tão feliz, tão grata, com uma alegria que, nossa, algo do céu que o Senhor falou pra mim, é hoje que tu vai gravar. E aí, é isso que eu tô falando pra vocês. E por isso que no início do vídeo eu tava tão emocionada. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que os convidados foram chamados, mas um foi para o campo, outro foi para o seu negócio. Ou seja, isso roubou o lugar de querer estar na presença de Deus, roubou. A coisa mais importante que tem é de saber que você vai participar do casamento, das bodas do Cordeiro, que é a grande festa, que não haverá mais choro, aquele grande dia que não haverá mais pranto, dor, porque as primeiras coisas são passadas, porque as coisas nos afligem, por mais racional que você seja, por mais que você não seja tão emocional e se abale pelas coisas, ainda assim você tá preso a esse mundo, e muitas das vezes existe um enfado muito grande a respeito das coisas deste mundo. Então eu tenho visto assim o grande amor do Senhor. Então não despreze o convite de Deus, porque talvez o Senhor te chamou não para as multidões, mas para fazer a diferença dentro do seu lar, dentro da sua casa. Talvez é o seu esposo, é o seu filho, é o seu pai, é a sua mãe, mas Deus quer que você faça a diferença. Mas primeiro a libertação, ela é de dentro para fora. A palavra do Senhor diz em João capítulo 15: ei, sem mim nada podeis fazer. Quanto mais frutos vocês derem, a poda ela começa para que deem mais frutos. Então eu me senti passando por essa poda do Senhor, e ela realmente dói. Só que a gente não percebe passar pelos processos do Senhor. É muito louco quando é a primeira vez, sabe? E eu me senti passando por esses processos assim. Meu Deus, então, se Deus ele tem um chamado para sua vida, receba este chamado e busque realmente em Deus a sua libertação. Porque se você não for liberto, se você não for curado, se essas raízes não forem arrancadas, você não vai chegar muito longe. Você precisa dele, essa dependência diária de que só ele é suficiente. Então é como diz a letra daquele louvor que diz assim: e nada mais, nada além de ti, só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. É isso que ele quer gerar dentro de nós, que nada mais além dele. E que as promessas dele e os teus sonhos, eles não venham roubar a simplicidade do evangelho, porque o que a gente tem é o aqui e o agora, o hoje. E eu que tanto preguei sobre isso, eu que tanto entendia ou achava que entendia sobre, ainda assim era limitado. Nós precisamos estar no jardim.